Olá pessoal, bem-vindos a mais um Chavruta Chats. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, mexe com o coração de duas das maiores religiões do mundo. É um assunto que gera muito debate, muita curiosidade e, para bastante gente, uma baita contradição. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa, sempre com base nas fontes que a gente estudou, é essa aqui. Afinal, dá para ser judeu e acreditar em Jesus ao mesmo tempo? É uma questão, assim, bem complexa, bem provocadora, e o nosso objetivo aqui é justamente esse, desvendar passo a passo os argumentos que as fontes trazem para a gente. Certo. Então vamos lá. Para a gente entender a raiz dessa questão toda, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário de hoje, porque na verdade estamos falando de um fenômeno bem moderno. A escala e a organização impressionante dos movimentos missionários cristãos que têm um foco específico no povo judeu. E olha, não estamos falando de um movimento pequeno, de algo marginal, não. Segundo as fontes da organização Judeus pelo Judaísmo, o investimento anual nessas campanhas passa dos 250 milhões de dólares. Esse é um número que por si só já mostra que é um esforço gigante, muito bem financiado e super organizado. E não é só o dinheiro, né? A estrutura por trás desse investimento é enorme também. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, as fontes indicam que existem mais de 900 grupos missionários dedicados a isso. Isso dá uma dimensão bem real da escala e da organização desses esforços todos. Olha, antes da gente mergulhar nos argumentos mais a fundo, só uma pausa rapidinha. Se você está curtindo esse nosso papo, que tal acompanhar a gente mais de perto? Segue lá o nosso Instagram, o @HavrutaChats, e aqui na descrição você encontra os links para o nosso canal no YouTube, para o Telegram e para o WhatsApp. E se você estiver assistindo pelo YouTube, faz um favorzão pra gente. Se inscreve, ativa o sininho e deixa um comentário. Isso ajuda demais o nosso explainer a chegar para mais gente. E claro, compartilhe com seus amigos nos seus grupos. A gente agradece muito o apoio. Pronto, recado dado. Vamos continuar. Bom, seguindo em frente, agora a gente entra no primeiro grande pilar da análise das fontes, a questão da identidade. Essa expressão, judeu para Jesus, será que ela é, na sua essência, uma contradição em termos? É aqui que as fontes colocam as cartas na mesa, sabe? Mostrando as diferenças teológicas que estão bem no centro do debate. De um lado, a gente tem a perspectiva do judaísmo, um Deus que é uma unidade absoluta, indivisível, que não tem corpo, e a Torá como essa aliança eterna. Do outro lado, a do cristianismo, a crença na Trindade e em Jesus como uma figura divina, igual a Deus, e que é o mediador para a salvação. O ponto central, segundo as fontes, é que essas duas visões são apresentadas como, fundamentalmente impossíveis de conciliar. E essa citação, que a gente tirou direto do material dos Judeus pelo Judaísmo, ilustra essa ideia de um jeito muito direto. A analogia com cristão para Buda ou porco cachê é usada para argumentar que juntar as duas identidades cria um paradoxo, uma contradição na própria base delas. Ok, saindo um pouco da questão da identidade, vamos para a segunda grande área da nossa análise, o perfil do Messias. O que as escrituras judaicas, pelo menos na interpretação tradicional, dizem que o Messias precisa ser e fazer? Quais são os critérios? As fontes que a gente consultou listam uma série de missões bem específicas, coisas que a gente pode observar que, segundo a tradição judaica, o Messias tem que cumprir. São 5 pontos principais. Ele precisa trazer o povo judeu de volta para Israel, reconstruir o templo sagrado lá em Jerusalém, trazer uma era de paz para o mundo inteiro, fazer com que toda a humanidade sirva a um único Deus e, um ponto-chave, ele precisa ser descendente pela linhagem do pai, a chamada linhagem patrilinear, do rei Davi e do rei Salomão. E aqui, a análise das fontes é bem direta. Usando esses critérios como se fosse um checklist, o argumento é que Jesus, em vida, não cumpriu essas profecias. Os exilados não voltaram, o templo não foi reconstruído, a paz mundial não aconteceu e o mundo não se uniu para adorar um único Deus. E até mesmo a questão da descendência de Davi é questionada, porque essa linhagem patrilinear exigiria um pai humano, o que é essencial para a identidade tribal judaica. Isso tudo nos leva a uma pergunta que parece bem óbvia, né? Como é que o mesmo texto, a mesma Bíblia, pode levar a conclusões tão radicalmente diferentes? Vamos dar uma olhada num exemplo-chave agora, uma prova textual muito usada por missionários para a gente entender isso melhor. Muitas vezes, o centro da briga toda está na tradução de uma única palavra. Vamos focar aqui no termo hebraico alma, que está lá no livro de Isaías. Segundo a análise linguística das fontes, alma quer dizer simplesmente mulher jovem. E elas fazem questão de destacar que a palavra hebraica específica para virgem seria outra, betula. E é aqui que a gente vê o tamanho do impacto dessa diferença.
Na tradução judaica, o texto diz: eis que a jovem mulher conceberá. Já na tradução cristã, a mesma passagem vira: eis que uma virgem conceberá. Uma única palavra muda completamente o sentido e cria a base para duas teologias totalmente diferentes. E não é só a linguística, as fontes também batem muito na tecla do contexto histórico. Elas argumentam que esse capítulo 7 de Isaías não era uma profecia para dali a centenas de anos. Era uma mensagem direta para o rei Ahaz sobre uma ameaça de invasão que estava prestes a acontecer na época dele, uns 600 anos antes de Jesus nascer. Para ilustrar bem essa ideia de reinterpretação, as fontes usam essa analogia do arqueiro, que é genial. A alegação é que certas interpretações de profecias são como atirar uma flecha na parede primeiro e só depois ir lá e desenhar o alvo em volta dela. Ou seja, você adapta a profecia para que ela se encaixe num evento que já aconteceu, em vez do contrário. Bom, vamos agora para a nossa última parte, que talvez toque na área mais fundamental de todas as divergências, a natureza de Deus e qual é o caminho para o perdão, para a conexão com o divino. Aqui, as fontes colocam lado a lado duas visões bem diferentes de como se consegue o perdão. A perspectiva judaica, que se baseia no conceito de teshuva, que significa retorno, foca no arrependimento direto com Deus, sem ninguém no meio. As fontes explicam que a oração e o arrependimento são os caminhos principais e que os sacrifícios no templo eram para pecados cometidos sem querer. Já do outro lado, a perspectiva cristã é toda centrada na fé no sacrifício de Jesus como o pagamento final e necessário pelos pecados de todo mundo. E isso tudo nos leva ao que as fontes descrevem como sendo o abismo intransponível, a divergência mais profunda de todas. De um lado, a crença judaica fundamental em um Deus que é único, indivisível e sem forma física. Do outro, o conceito cristão de um Deus que existe como uma trindade, onde Jesus é considerado coigual a Deus Pai. E assim, a gente termina este Explainer com uma pergunta que fica aí para a gente refletir e que resume bem o conflito central que as fontes apresentaram. A gente está falando de dois caminhos diferentes que levam ao mesmo Deus ou de duas religiões que são, na sua essência, diferentes? Eu agradeço muito a sua companhia e espero que essa análise tenha ajudado a clarear as coisas. Até a próxima!